hoje, Êxodo 17, versos 2 a 5. Vamos lá. Êxodo 17, 2 a 5. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. 5. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Muito bem, queridos. Hoje nós estaremos falando sobre como enfrentar crises por parte de pessoas. Como é que nós devemos lidar com crises que partem de pessoas? Nós vamos observar que Moisés era um líder escolhido por Deus. Moisés era um homem que tinha milagres operados por Deus através de sua vida. Moisés era um homem que, na verdade, tinha caráter. Você nunca vai encontrar registros na Bíblia de comportamento desqualificado de Moisés. Você não vai encontrar coisas que maculem a vida de Moisés. Mas por que um homem que não tinha um histórico sujo e também tinha um histórico de grandes milagres, cada israelita viu Deus operar poderosamente através de Moisés lá no Egito, por meio das 10 pragas, e eles viram Deus abrir o Mar Vermelho através de Moisés, dentre outros grandes episódios. Tudo isso mostra para nós que o povo não vai te respeitar por você dizer que é homem de Deus. Olha aí, eu quero falar isso aqui, é muito importante. Deus iluminou aqui minha mente. O povo não vai te respeitar por você operar milagres. O povo não vai te respeitar só porque você tem grande pregação. O povo não vai te respeitar porque você tem um grande currículo. Não. Isso é muito importante você atentar para isso. Tem pessoas e tem líderes que pensam que o povo vai ter medo dele por ele falar uma palavra, ou dizer uma coisa, ou amaldiçoar. O povo não vai ligar para isso. O povo não vai ligar. Como é que você deve lidar com pessoas difíceis, que trazem crises para você? Vocês sabem que Moisés estava com esse povo que vai ser um problema, tanto para ele, como também eles vão provocar a Deus. Duas palavras que estavam presentes na boca de todo israelita: a palavra murmurar e a palavra tentar. Em todas as situações, eles murmuravam. Murmuravam contra Deus, murmuravam contra Moisés, murmuravam contra a comida, murmuravam contra a bebida, murmuravam contra tudo. Veja que o problema era o povo, e Moisés sabia disso. E aí vocês podem observar que essas duas palavras, esses dois verbos, murmurar e tentar, e com demanda, esse é o sentido da palavra. Nesse segundo verbo aí, é seduzir, é colocar à prova, o tentar. Você pode observar que eram as duas especialidades do povo de Israel: murmurar e tentar. Murmurar, criticar, era o comportamento desse povo. E por que esse povo fazia isso? Porque esse povo não tinha fé. Ouçam bem, quem não tem fé, quem não tem respeito, quem não tem fidelidade, três coisas: quem não tem fé, quem não tem respeito, quem não tem fidelidade, não mede palavras. Essas pessoas, elas estão prontas para tudo. Veja que esse povo, eles viram milagres, eles viram Moisés ser usado por Deus, mas eles tinham, como não tinham fé, eles não tinham respeito, eles não tinham consideração. Uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não é convertida, nada vai convencer ela, nada vai convencê-la. Então,
Veja que esse povo tinha um comportamento horrível, por falta de fé, de fidelidade e de respeito para com Deus e Moisés. Eles reclamavam de tudo. Nós já falamos aqui que eles vão reclamar daquilo que é chamado pão do céu, o maná. Veja, gente, não é fácil. Não é fácil. Porque tem crente que ainda não aprendeu isso, tem líder que ainda não aprendeu isso. Meu Deus, por que há tanto problema na igreja? Por que há tanta luta? Desde o momento da congregação de Moisés já teve problema. A questão não é ter problema sempre nós vamos ter. A questão é saber como o líder escolhido por Deus vai enfrentar essa crise. Como você, querida irmã, vai enfrentar esse tipo de gente. Como você, querido irmão, vai enfrentar esse tipo de gente. É aqui que está o segredo. Essa questão de dizer, vai ter problema, vai ter luta, eu estou sofrendo muito com o irmão. Isso aí é coisa que a gente deve se acostumar. O falso, o desobediente, o mentiroso, o encrenqueiro, o não respeitador, o que quebra normas. Porque quem não tem temor de Deus, e tem aqueles que acreditam que tem temor de Deus, mas também agem no espírito de Coré, Datã e Abirão. E aí, como enfrentar esse povo? Zé, irmão, que aquele agora é advogado, passou na ordem, né? Na OAB. Pois é, quando a pessoa ela não tem um discernimento, quando ela não procura o temor do Senhor, ela sempre está ali murmurando. Ela sempre enfrenta as situações difíceis murmurando. Ela nunca firma o seu pensamento no Senhor. Não, ela só reclama, como diz aqui a palavra, né? Que o povo estava perguntando a Moisés, por que tu nos tiraste lá do Egito, né? E agora estamos perecendo, porque não sabiam discernir aquela situação, aquele momento. Isso, porque a falta de fé, como ele está falando, ela nos leva ao alarme. Tem pessoas que quando não tem fé, na hora que falta uma coisa, se desespera, né? Assim, na hora que vem uma crise, entra num desespero. Então, veja bem, se desespera, entra numa crise. O correto, e ninguém vai dizer que a gente não se desespera. Tinha momentos que Moisés também se desesperava. É por isso que ele não vai entrar na terra prometida. Moisés faltou fé. Vocês podem observar que até o Moisés naquela hora ele disse, Senhor, tu vai arrumar pão para tanta gente? Agora a questão não é o desespero. A questão é ir para o momento, para o local certo. Ter alarme, ter preocupação, ansiedade, isso pode acontecer conosco. Eu quero falar isso aqui para os irmãos. Tem irmão que diz, o crente não pode ter preocupação, o crente não pode ter ansiedade, o crente não pode ter prova. Quem foi que te disse isso? A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Ansiedade todo crente pode ter. Luta todo crente pode passar. Situações difíceis. Agora a questão é, observem que o verso 4, olha o que ele vai ler aqui no verso 4. Então clamou Moisés ao Senhor. Pronto, bem aí. O que acontece? A crise veio. Só que no meio dessa crise toda, Moisés foi para onde? Clamou ao Senhor. Aí está o segredo. Está doente? Clame ao Senhor. Está na prova? Clame ao Senhor. Está enfrentando o inimigo? Clame ao Senhor. E é muito importante, Moisés, ele vê que o povo era provocador, alarmante, perturbados, não tinham fé. Tudo que eles queriam fazer era manchar a reputação de Moisés, porque era um povo sem equilíbrio. Quem não tem fé, quem não tem confiança em Deus, não tem equilíbrio, grita, vai espernear, vai chorar. E aí é muito importante atentar para isso aqui. O que Moisés faz? Na hora da crise, na hora do problema, na hora da luta, ele sabia aonde recorrer. Não foi assim que diz? E Moisés clamou ao Senhor. Aí é o verso 4, né? 4. Termina aí a leitura. Que farei a este povo? Ele não sabia o que fazer. É aqui que eu quero mostrar para vocês. Senhor, tá que esse povo é teimoso, é desobediente, não me respeita, não te respeita. O que eu faço? Aí ele responde, né? Só lhe resta apedrejar. Aí sim, agora veja bem, agora eles vão já me apedrejar. É aqui que eu quero começar a falar com os irmãos. Na hora da crise, a melhor coisa é recorrer ao Senhor. Você quer ver um exemplo? Vamos lá para João 11, 20 a 23. João, capítulo 11, 20 a 23. Vamos lá. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão.
Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, na crise, essas duas irmãs recorreram a quem? A Jesus. A Moisés, na crise, ele vai recorrer. Essa expressão, Senhor, eles vão já me apedrejar, era uma forma de rejeitar a liderança. Era uma forma de rejeitar a liderança. E eles vão rejeitar a liderança de Moisés. Eles vão rejeitar. E aí, como é que um homem de Deus, um escolhido, um profeta, vocês estão entendendo? Eu não estou falando aqui de qualquer líder. Eu não estou falando daquele líder que só tem palavra. Eu não estou falando daquele líder que só tem fama. Eu estou falando de um líder que era extremamente usado por Deus. Mesmo assim, o povo queria rejeitá-lo. Deu para entender agora a questão? O povo sempre vai rejeitar. O povo vai rejeitar quem tem Deus, quem tem milagre, quem tem poder, quem tem palavra, quem tem pregação. O povo sempre vai rejeitar. Agora a questão não é o povo rejeitar. A questão é o líder. Você tem que, quem é líder de verdade, ele conhece o povo, conhece o perfil. E o líder não pode se sentir triste quando o povo rejeitar. Você tem que saber que tipo de gente está lhe rejeitando. Um homem que tem fé, um homem que tem oração, um homem que tem Bíblia, um homem que tem intimidade com Deus, um homem que tem comunhão com Deus, ele nunca rejeita quem tem comunhão com Deus. Mas um povo baixo, um povo medíocre, um povo que não sabe fazer diferença entre o certo e o errado, gente que não tem estrutura, não liguem quando eles rejeitarem sua liderança. Se vocês analisarem, nós temos mais, mas nós temos 5 personagens que receberam pedradas. Adorão, Davi. Vocês sabiam, Davi, um grande líder. Um dia o povo pegou, os soldados pegaram pedras para jogar nele. Adorão da mesma forma. Sabe quem foi um homem que morreu a pedradas? Estevão. Homem santo, homem de vida com Deus. Sabe quem recebeu pedradas? O apóstolo São Paulo. E quem mais recebeu? O nosso grande líder, Jesus Cristo. Ele teve que fugir para não receber pedradas. Mas quem era essa gente que atacava Jesus? Leia a Bíblia para você ver. Leia o Novo Testamento só para você ver o nível daquelas pessoas que atacavam Jesus. Pessoas baixas, pessoas invejosas. Só quem ataca líderes de caráter, de verdade, são pessoas sem fé, sem confiança, invejosas. Por isso nós começamos aqui cantando pedradas. Um líder de verdade, ele tem outra postura. E observem bem, no meio da crise toda, Moisés se abalou, mas ele não perdeu o equilíbrio. Ele foi a pessoa certa. Ele recorreu ao Senhor. Está aí no verso 4, não é isso? Como é que diz? Então clamou Moisés ao Senhor. Então clamou Moisés ao Senhor. Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Só me resta apedrejar. Pronto. Eles não vão querer mais minha liderança. Mas veja bem, Moisés não disse assim: o que eu vou fazer com a minha liderança? Ele disse? Ele disse assim: o que eu vou fazer com esse povo? Moisés já conhecia o povo. Tem homem que fica assim: meu Deus, esse povo só vive criticando minha liderança. Não, você tem que fazer uma diferença. Esse povo, ele não presta, a minha liderança presta. Você tem que saber essa diferenciação, não é assim? Porque tem líder que também não presta. Ele não sabe liderar, não tem eficiência. Mas um líder que a maioria aprova a sua liderança e 20 quer desaprovar, veja quem são essas pessoas. Veja aí João 10, 31. João 10, 31. Isso aqui é muito importante. Eu quero agradecer às esposas de pastores de todo o nosso Brasil, que tem um carinho especial por nós. E elas sempre também, ela diz assim, eu estava numa convenção, aí uma esposa disse assim: pastor, todo dia eu chamo meu marido aqui. Olha aí, minha santa, uma palavra de Deus para o seu marido nesta manhã, viu? Às vezes esse pastor pode estar chorando: eu trabalho tão bem, eu faço bem, eu visito, eu oro. Por que eles fazem isso comigo? Querido pastor, não é com você. São pessoas medíocres, maléficas, pobres, chulas, que não tem nada. E como não tem nada, quer atacar quem tem. Então a questão não é o seu ministério. A questão é as pessoas que o Senhor está liderando. Tem que ver isso.
Olha o que diz a Bíblia. João 10, 31. Isso. Novamente pegaram os judeus em pedras para atirarem. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Aí está aqui, ó, um segredo bom para o líder. Olha aí, meu pastor. Recadinho de Deus para você. Eles pegaram pedras para jogar em Jesus. Jesus disse assim: muito bem, pode lançar as pedras. Por que vocês estão lançando essas daí agora? É porque eu curei o cego? É porque eu ressuscitei um morto? É porque eu purifiquei um leproso? É porque eu sarei alguém? Me diga, por quais das obras vocês querem me apedrejar? Quando um crente quiser lhe apedrejar, pega o microfone e pergunte qual é que você quer. A pedra que você quer lançar é porque nós reformamos o templo? Pagamos o débito que a igreja tinha? É porque eu estou visitando os irmãos nos hospitais? Pergunte qual é a pedrada que eles querem lançar. Por que eles querem lançar pedra em vocês? E aqui que é muito importante. Vamos lá para Êxodo, para a gente fechar aqui essa passagem bíblica. Muito importante. Como vencer crises provocadas por pessoas. É o mesmo texto, né? Agora vamos ver o verso 5. Verso 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Pronto, olha para cá, chama aí, acorde aí, vamos lá. 3 segredinhos para uma liderança forte. Como enfrentar a crise de pessoas maléficas ruins. Em primeiro lugar, passe adiante do povo. Ou seja, não ande atrás, não fique atrás, não fique chorando. Tome atitude de líder. Tome atitude de líder. Tome essa atitude, seja forte. Esteja na frente do povo, não é isso? Ande na frente do povo. Aí depois tome alguns dos anciãos de Israel. Ou seja, escolha aquelas pessoas que você saiba que elas são sinceras, que elas são honestas, que elas são verdadeiras. O líder também não pode andar com pessoas descomprometidas com a verdade, com pessoas mentirosas. Quando você vê um líder andar com gente ruim, é porque ele também não presta. Um líder de verdade, ele só anda com gente sincera. O pessoal diz assim: me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Não é assim? Lourival Freitas cantava isso. Me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Pelo teu comportamento, identifique a sua fé. Disse o sábio Salomão: é bom ouvir conselhos. Se o crente é desmantelado, não é bom andar com ele. Sai fora dele, irmão, sai fora dele. Se o crente é desmantelado, não se deve andar com ele. Sai fora dele, irmão, sai fora dele. Se o crente é desmantelado, não é bom andar com ele. Pronto, você é desmantelado. Quando você vê um líder andando atrás de outro líder desmantelado, ele é igual a ele. É igual a ele. Um homem de bem, ele quer andar com bandido? Um homem de bem quer andar com malandro? Um homem de Deus quer andar com um homem que não tem caráter? Não existe essa. E eu vou mostrar na Bíblia. Pastor, isso é pesado. É pesado as suas palavras. Eu ando com ele porque você sabe, é meu amigo. Não, é porque tu é da laia dele. Eu vou te dar aqui um exemplo na Bíblia. Quando Samuel foi saindo, Saul pegou e agarrou nas vestes dele. Agarrou: fica comigo, para dar moral perante o povo. E aí pronto, quando ele foi, rasgou. Ele disse: hoje o Senhor rasgou de ti isso aqui. O reino, o Senhor rasgou. E a Bíblia diz que nunca mais, mesmo ele amando, olha aí o que é homem sincero, mesmo ele gostando de Saul, mas a Bíblia diz que nunca mais ele o viu. Rapaz, é pesado. A Bíblia é Bíblia, rapaz. A Bíblia é Bíblia. A Bíblia é Bíblia. Então, primeira atitude, passe adiante do povo. Não ande atrás, não ande chorando. Gente ruim, passe por cima deles. Siga seu caminho. Vai embora, faça seu trabalho, não é assim? Atitude forte, liderança. Segunda coisa, escolha os bons líderes para estar ao seu lado. Não é assim? Um bom conselho administrativo, homens de bem, homens sinceros. E em terceiro lugar, a terceira coisa que você pode observar aqui, o que eles querem para ele fazer? Leva contigo em mão o cajado, com que feriste o rio e vai. Pronto, não perca a tua autoridade. Pronto, 3 coisas para você vencer. Tá aí. A primeira, passe adiante, escolha bons
Bons anciãos. Bons anciãos, boa liderança para estar ao seu lado, sincero. E terceiro, uso de autoridade. Pronto. E assim Deus vai te dar a vitória. Ora, irmão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais uma manhã, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Obrigado pela tua poderosa palavra, que ela venha frutificar em nossos corações e também em cada telespectador dessa live, em cada coração, em cada enfermo, que o Senhor venha libertar, venha curar e dar vitória. Isso te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.